Se te perguntassem, qual é a maior invenção do homem, qual seria a sua resposta? Há muitas opções. Seria o fogo? Porque nos proporciona calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições. Ou talvez você escolhesse a roda. Porque é a força motriz por trás do início do comércio e das viagens. Embora ambas sejam excelentes escolhas, muitas vezes esquecemos de uma das invenções mais importantes de todas: o dinheiro. Ao contrário de outras grandes invenções do homem, o dinheiro é uma ilusão. O dinheiro é imaterial. Talvez seja por isso que frequentemente não o consideramos da mesma forma que algumas das outras grandes invenções. Coisas como fogo e roda são tangíveis, mas não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão cujo valor não existe, apenas determinado pela importância que atribuímos a ele, ou pelo menos o dinheiro como conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão não diminui de forma alguma sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, éramos obrigados a trocar bens e serviços diretamente no que chamamos de sistema de troca. Pessoas trocando bens e serviços por outros bens e serviços em troca. Como esses itens não tinham um valor arbitrário atribuído a eles, cada negociação era determinada pelo que cada parte estava disposta a abrir mão por algo que queria. Era como um jogo. Se eu quisesse alguns vegetais para o jantar, mas só criava gado, teria que te dar um dos meus animais em troca de sacos de vegetais. Se eu quisesse sapatos para usar, mas só fabricava barracas, teria que te dar uma barraca inteira em troca de um par de chinelos. E imediatamente você já pode ver um dos principais problemas desse sistema de troca. É a assimetria. Como fabricante de barracas, não há como eu não me sentir enganado tendo que trocar um espaço de vida inteiro por calçados simples. Por não haver um meio de troca padronizado, era muito difícil fazer com que duas pessoas que precisavam uma da outra chegassem a um acordo. Ter que esperar por uma coincidência dupla, onde duas pessoas precisam exatamente do oposto ao mesmo tempo, também era muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Veja bem, nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado uma reserva de valor. E antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas não podiam armazenar sua riqueza. Pense no agricultor que vende tomates. E o homem que fabrica barracas. O homem que fabrica barracas pode criar uma vila inteira de imóveis e trocá-los com qualquer pessoa que precise de um lugar para descansar a cabeça durante todo o ano, e ele provavelmente se beneficiará com isso. Mas o agricultor que vende tomates só pode fazer trocas quando os tomates estão na época. E como os tomates são produtos perecíveis, ele não pode mantê-los por um longo período de tempo. Embora ele esteja se esforçando da mesma forma em seu negócio como fabricante de barracas, não havia absolutamente nenhuma maneira para ele se manter rico o ano todo. Há também o problema de ter algo que apenas algumas poucas pessoas desejam. Hoje em dia, ao começar um negócio, muitas vezes você é aconselhado a encontrar um nicho. Um pequeno grupo de pessoas que estão muito interessadas no que você tem a oferecer. Antes do dinheiro existir, esse conselho não lhe teria deixado com nada para trocar. As pessoas que possuíam mais eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam. Coisas como armas, pele de animais e sal. Mas então, como todos sabiam que todos queriam essas coisas, eles começaram a comprá-las mesmo que não precisassem delas naquele momento, apenas para poderem trocar por elas mais tarde. E assim, o dinheiro commodity se tornou uma coisa. As pessoas trocavam bens e serviços pelos itens mais comuns, como sal ou armas, e usavam isso para negociar o que queriam com outra pessoa. A humanidade havia descoberto uma maneira melhor de trocar e transacionar. Em vez de trocar bens e serviços por bens e serviços que você não precisa no momento, você pode trocar seus bens e serviços por objetos arbitrários para atuarem como indicadores de valor, um IOU, ou IOU, que significa eu te devo em inglês. Depois disso, você pode usar esses indicadores para obter bens e serviços que você realmente deseja de outra pessoa. A ideia era brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro gradualmente abandonou o sistema de trocas e adotou o sistema de trocas monetárias. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Para que o dinheiro tenha algum valor, ele precisa ser escasso.
Quanto mais disponível algo é, menor é o seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todos podem ter algo em mãos, não pode valer tanto assim, certo? Coisas como areia ou conchas que você poderia facilmente encontrar em qualquer praia não eram realmente uma boa medida de valor. Como resultado, por volta do ano 770 a.C., as primeiras moedas de metal foram criadas na China. Como uma espécie de homenagem, os chineses fizeram versões em miniatura das ferramentas que antes eram consideradas moeda. Eles fizeram as moedas circulares para que fosse fácil alcançá-las nos bolsos e retirá-las sem machucar os dedos. Em seguida, as moedas foram fundidas em bronze. Era isso. O dinheiro finalmente passou a ter valor. Nessa época, o dinheiro ainda não era uma ilusão. O valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal do qual era feita. Se você tinha uma moeda feita de 1 grama de ouro, ela valia 1 grama de ouro. Você poderia facilmente medir e constatar que era, de fato, 1 grama de ouro. No entanto, reis e governantes rapidamente descobriram o poder do dinheiro. Eles perceberam que quanto mais desses pequenos metais preciosos você tinha, mais poder poderia exercer. E assim, em 600 a.C., Aliates, rei da Lídia, criou a primeira casa da moeda oficial. Ele cunhou moedas usando uma mistura de prata e ouro e estampou uma imagem na moeda para atuar como denominação. Agora, as pessoas podiam facilmente saber o valor da peça de metal que estavam segurando apenas olhando para a imagem em sua face. Mas os reis do mundo queriam mais dinheiro e metais preciosos eram muito caros. Para produzir mais dinheiro, eles começaram a diminuir o tamanho das moedas e misturar metais mais caros com metais mais baratos. Logo, todas as moedas em circulação valiam menos do que o valor indicado pela imagem em sua face. E assim nasceu a ilusão do dinheiro. O valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal. O valor da moeda agora era simplesmente o que os governantes e o banco diziam que era. Então, uma libra esterlina britânica representava 1 libra de prata esterlina. No entanto, quando o comércio internacional se tornou uma coisa, as pessoas perceberam que as moedas de metal eram muito pesadas para transportar. E assim, reis ao redor do mundo começaram a emitir certificados de promessa de pagamento, IOU, para o comércio à distância. Como esses pedaços de papel eram carimbados pelo rei, as pessoas confiavam em seu valor e acreditavam que podiam usá-los para obter de volta o que eles valiam em moedas. Até que, finalmente, o papel valia o que acreditávamos que valia, mesmo que não o trocássemos mais por peças físicas de ouro e prata. Desde os antigos reis até os governos e bancos centrais modernos, o dinheiro tem sido uma ilusão, uma mera representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas atribuem a ele. A nota bancária mais valiosa em circulação hoje é a nota de $10.000 de Singapura. Embora não esteja mais sendo produzida, esse pedaço de papel vale $7.345 americanos no momento e ainda é considerado como moeda legal. Ainda é possível usá-lo para comprar coisas valiosas como casas, carros e até mesmo metais como ouro. A própria nota custa menos de 20 centavos para ser produzida, mas a ilusão do sistema de moeda fiduciária faz com que ela tenha o mesmo valor que 120 gramas de ouro. Fiat é o termo sofisticado que usamos para descrever a ilusão dos dias modernos. É uma palavra em latim que significa que seja feito. É um decreto do governo que, no caso do dinheiro, determina qual é o seu valor e o impõe como moeda legal. A ilusão do dinheiro é algo que nunca pensamos realmente. Mas assim como os reis antigos, os governos de hoje entendem o poder do dinheiro, e como sempre, querem mais dele. Eles sabem que quanto mais desses pedaços de papel você tem, mais poder você tem. Então, o que eles fazem? Bem, eles podem simplesmente criar inflação, mais pedaços de papel do nada. Sim, se, por exemplo, o governo dos Estados Unidos quisesse $340 milhões para, não sei, talvez outro avião F-22, eles simplesmente podem imprimir o dinheiro para fazê-lo. Mas há um problema com isso, a inflação. A questão sobre o dinheiro é que, principalmente, ele precisa ser um meio de troca para ser considerado valioso. Portanto, a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir a produção de bens e serviços que estão sendo fornecidos. Quando mais dinheiro é impresso do que bens e serviços existentes, todas as outras coisas sendo iguais,
os preços desses bens e serviços aumentam e o valor do dinheiro em si diminui. É por isso que muitos economistas e até mesmo pessoas comuns como eu e você estão preocupados com a moeda de reserva global atual. 2020 foi um ano terrível para o mundo inteiro. Na esteira da pandemia, a maioria das economias teve que ser fechada. Os bens e serviços disponíveis, e a produção geral da economia foram reduzidos a quase zero. E o mundo meio que parou por um tempo, porque não havia tanto dinheiro circulando, para evitar que a economia entrasse em colapso e basicamente nosso mundo se desintegrasse. O governo dos Estados Unidos começou a imprimir dinheiro em uma taxa mais rápida do que nunca foi impresso antes em toda a sua existência. Atualmente, 40% dos dólares dos Estados Unidos em circulação hoje foram impressos nos últimos 18 meses. Isso é escandaloso. E porque a produção do país realmente não aumentou tanto assim, eventualmente, os preços de bens e serviços podem começar a disparar. Você pode ver isso acontecendo no preço de commodities como a madeira, que triplicou de preço em relação a apenas um ano atrás. Se você não percebeu, alguns dos preços das coisas em seus restaurantes favoritos estão agora um pouco mais altos do que eram no ano passado. É um aumento bem pequeno, talvez 20 centavos a mais, mas está acontecendo bem debaixo do seu nariz. Superficialmente, parece uma coisa boa que os governos decidiram enviar estímulos e cheques de desemprego para seus cidadãos. Mas a realidade é que é uma faca de dois gumes. Claro, isso ajuda aqueles que mais precisam, e isso é bom. Estamos em um ponto em que, devido à inflação e a uma economia desacelerada, as pessoas realmente não conseguem obter os empregos certos nos momentos certos. Por exemplo, nos Estados Unidos, pelo menos, se você é garçom ou garçonete, não é obrigado por lei a receber nem mesmo o salário mínimo. Quando você pode ganhar mais dinheiro com benefícios do governo do que se estivesse empregado, por que procurar um emprego? O Federal Reserve dos Estados Unidos é uma maneira muito sorrateira do governo basicamente criar dinheiro do nada e injetá-lo na economia sem as pessoas pensarem muito sobre isso. Antes de 2020, os Estados Unidos tinham uma dívida de 29 trilhões de dólares. É uma quantidade inacreditável e inconcebível de dinheiro. Para começar, essa dívida é obtida na forma de títulos e notas do Tesouro, que basicamente são apenas pedaços de papel que afirmam que o governo irá te pagar determinada quantia mais juros. No momento, um título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos renderá 1,23% sobre seu investimento no vencimento. Portanto, se você investir $1.000 hoje, terá ganhado $12,30 até 2031. Isso já parece terrível, mas para piorar, ele nem acompanha a inflação, que tem como meta ficar em torno de 2% ao ano. Ao investir em notas do governo do seu próprio país, que emite a moeda que você usa todos os dias, na verdade você perde poder de compra ao longo de uma década. Ele é enfraquecido a cada dia. Mas mesmo assim, bancos, empresas e indivíduos ao redor do mundo compram esses títulos e notas do Tesouro, e o governo usa todo esse dinheiro que recebe da maneira que achar adequada. No entanto, quando chega a hora do governo pagar sua dívida, todo o dinheiro que eles arrecadaram já foi gasto. Então eles recompram todos os títulos e notas do Tesouro, mas apenas das grandes instituições financeiras, e depois as pagam com novo dinheiro criado do nada. Desde março de 2020, o Federal Reserve recomprou mais de $1 trilhão em títulos e planeja continuar fazendo isso no futuro previsível. Com todo o novo dinheiro injetado pelo governo, os bancos agora podem conceder mais empréstimos às pessoas, ganhar mais juros e ajudar a impulsionar a economia. Mas isso aumenta a quantidade total de dinheiro em circulação, reduzindo o valor de cada dólar. Com pagamentos de estímulos e pacotes de infraestrutura de vários trilhões de dólares, fica-se pensando por quanto tempo isso pode continuar. A quantidade na sua conta bancária não muda, mas devido ao novo dinheiro que o governo acabou de imprimir do nada, o seu dinheiro não é mais tão valioso como antes. Basicamente, a cada segundo em que você guarda sua riqueza em qualquer moeda fiduciária, como o dólar americano, ela está sendo desvalorizada. Você pode ficar olhando o saldo da sua conta bancária, e dia após dia, poderá comprar menos coisas com o que sobrou. A realidade de que o dinheiro é nada mais do que uma ilusão é algo que todos devemos aceitar, pois somente então o caminho para a liberdade financeira se tornará mais claro. É tudo um jogo que nunca realmente termina.
Entender que o dinheiro não tem valor intrínseco em si mesmo, mas sim herda o valor que atribuímos a ele, evitará que você tente acumular sua riqueza em moeda. Em vez disso, usar esse dinheiro para adquirir ativos que se valorizam mais rápido do que a inflação é a única maneira de ganhar o jogo. E não é realmente ganhar, é evitar perda total. À medida que mais dinheiro é impresso a cada dia, o valor de cada dólar no seu bolso continuará diminuindo, mas o valor em dólares dos ativos ao redor do mundo continuará se valorizando. Mas tudo isso é uma miragem, é ilusão de ótica. Um mercado de ações que está literalmente apenas em alta pode parecer que está tudo bem, mas não está. Tudo é denominado na mesma moeda que está lentamente morrendo a cada dia. Por exemplo, se você denominar o índice Dow Jones, que é apenas uma medida de desempenho de 30 grandes empresas dos Estados Unidos, em termos de ouro em vez de dólares americanos, verá que estamos basicamente no mesmo lugar em que estávamos em 1997. Com moeda fiduciária e um suprimento ilimitado de dinheiro, o valor de cada moeda continuará diminuindo até o fim dos tempos? A lacuna entre ricos e pobres continuará se alargando? Ou vamos finalmente resolver um problema tão antigo quanto a humanidade e parar de colocar nosso sucesso financeiro nas mãos daqueles que o estão destruindo dia após dia? Somente o tempo dirá. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho para não perder os próximos vídeos.